Eu quero que você abra a sua Bíblia Sagrada hoje no livro de Jó, capítulo 36, a partir do versículo 5. E eu quero que você preste atenção como você nunca prestou atenção antes. Deus vai ajudar você aqui de uma forma tremenda. Diz assim então a Bíblia, começo do versículo: eis que Deus é muito grande. Você sabe, pessoal, que a gente não consegue esquadrinhar o tamanho de Deus. Deus, ele é muito grande, mas nós não temos noção. A gente não tem uma interpretação, sabe, certa do tamanho de Deus. Mas só para você ter ideia, mais ou menos assim, pensa, quem tem cuidado da rotação e da translação do planeta Terra? Quem? Deus. Quem tem cuidado do clima? Quem tem cuidado da camada de ozônio? Quem tem cuidado dos polos ártico, antártico? Quem tem cuidado de tantas coisas grandes? É Deus. Então, quando a gente começa a pensar nessa linha de pensamento, a gente começa a ter esse tipo de entendimento, começa a bater uma certa insegurança na gente, né? Porque a gente fica pensando, pô, Deus tem tantas coisas para cuidar. Será que Ele me conhece? Será que Deus, Ele sabe quem eu sou de verdade? Porque, para e pensa comigo, eu não sei se você já foi para São Paulo, e principalmente naquele horário de rush, aquele horário que está bombando de pessoas, e você vai lá no metrô de São Paulo, mas é um formigueiro de gente, irmão. Mas é gente. Alguém já teve a oportunidade de ver lá no Brás, sei lá, enfim, né, na República mesmo ali, mas principalmente no Brás. Você chega lá e você vai lá na estação do Brás, na estação da Luz, você começa a olhar aquilo lá e você começa a dizer assim, pô, caramba, eu não sou nada. Eu sou, na verdade, uma formiga, ou menos que uma formiga, porque é muita coisa. Será que Deus me conhece mesmo? Tem até um salmista que falou no Salmo capítulo 8, versículo 4, ele diz assim na Bíblia Sagrada, né? Salmo 8, 4, ó. O que é o homem mortal para que te lembres dele? Ou o filho do homem para que o visites? Olha que interessante isso. Quem nós somos para que Deus visite a gente? Quem nós somos para que Deus venha se lembrar de mim e de você? Nós somos tão pequenos. Se você for pensar assim no planeta Terra, será que Deus me conhece na individualidade? A Bíblia Sagrada promete que sim. Primeiramente, no livro de Jó, onde nós estamos hoje, no Jó 36, versículo 5, diz bem assim: eis que Deus é muito grande, como eu falei você. Agora olha só, contudo, todavia, o que diz aí, pessoal? A ninguém despreza. Ou seja, aqui está falando da individualidade. Aqui está se falando da particularidade de cada pessoa. Deus, ele é muito grande, mas nenhum de nós ele despreza. Ou seja, ele conhece cada um de nós. Tem um texto na Bíblia Sagrada que, quando eu leio, foi o próprio Senhor Jesus que falou, ele faz alusão a isso aqui, que está lá no Mateus, Evangelho de São Mateus, vamos para lá, capítulo 10, o versículo 29. Mateus 10, 29 diz assim, ó, Jesus falando: não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? Ceitil aqui como se fosse, é um valor muito baixo, é um valor muito pequeno, né? Vamos dizer que fosse centavos. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E olha o que diz: mas nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Então, por mais que os passarinhos sejam baratos, por mais que os passarinhos sejam animaizinhos que aparentemente não têm significado nenhum, diz que nenhum deles vai cair se não for a vontade do Pai. Mas agora Jesus, ele vai assustar a gente. Ele diz assim, ó: até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Você vê, cada fio de cabelo da cabeça que nós temos, existe um relatório divino. Pastor, você só acredita nisso? Não só acredito, como eu tenho certeza. Porque se um ser humano conseguiu criar um computador, se o ser humano conseguiu criar um iPhone, se o ser humano conseguiu criar tudo o que criou até agora, inventou muitas coisas, imagina Deus. Deus deve olhar para certas coisas que a gente cria sobre a face da terra, que Ele permite a gente criar, Ele deve dar risada da gente. Nossa, olha, o ser humano está feliz agora que consegue falar pelo telefone. Deus deve olhar e deve dar risada da gente quando a gente faz uma chamada de vídeo e a gente consegue enxergar uma pessoa daqui lá na Romênia, por exemplo. Oi, e aí, pastor Hilton, como é que você está? Ô, pastor Mike, eu estou aqui na Romênia, eu estou aqui e tal. E Deus diz assim, olha só, estão felizes com isso? Isso para mim é insignificante. Deus tem um relatório de cada fio de cabelo da tua cabeça.
Cada cabelo que você perde, existe um relatório que vai sendo contado. E ele está dizendo agora para nós no próximo versículo agora: não fique com medo, pois vocês valem muito mais do que os passarinhos. Então, se um passarinho que aparentemente não vale nada, ele não cai, ele não morre, se não for a vontade do Pai, diz que todos os fios de cabelo da nossa cabeça, todos estão contados. Então a gente não precisa ter medo, porque Deus vai sim conhecer cada um de nós na sua particularidade. Deus vai conhecer cada um de nós na individualidade. No Salmo 147, diz que Deus não conta somente os cabelos, mas Ele conta outras coisas também. No versículo 4, ó, diz que Deus conta o número das estrelas. Vamos lá. Quem já foi em dia assim de lua cheia, não tem uma nuvem no céu e você olhou para cima de noite? Dá para ver bastante estrela ou não? A Bíblia diz que Deus conta o número das estrelas, mas diz que Ele chama todas elas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Diz que Deus, Ele chama todas as estrelas pelo nome de cada uma delas. A gente conhece alguns nomes de algumas estrelas, a gente conhece alguns nomes de alguns planetas, e se eu pedir para você enumerar agora, ou até te mostrar cada um deles, eu acho que você vai conhecer o planeta Terra, vai conhecer o Sol, vai conhecer um Júpiter, vai conhecer Netuno, Marte, mas é só, Deus conhece todas. E diz que Ele chama cada uma delas pelos seus próprios nomes. Pastor Michael, acho que isso aqui é poético. Quando você lê esse texto, não pode ser uma coisa assim tão individual, tão particular, sabe, nos seus mínimos detalhes. Pode. E eu digo de novo para você, querido, Deus, Ele sabe quem eu sou. Deus, Ele sabe quem você é. Vamos agora então falar diretamente de seres humanos. Não falar agora mais de número de coisas ou de estrelas. Vamos falar agora de homens. Homens, quer ver? Jó capítulo 1, versículo 6. Você entender bem isso aqui hoje. Então Deus conhece a gente ou não conhece? Conhece. Conhece você pelo nome. Conhece você pelos cabelos. A Bíblia diz também que Ele conhece a gente antes da gente ser formado no ventre. Deus já conhecia a gente. Antes de ser formado, já conhecia cada um de nós. Olha só que interessante que diz agora, ó. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também entre eles Satanás. Então Deus está fazendo uma reunião com os anjos, e nessa reunião que Deus está fazendo com os anjos, o diabo aparece. E quando Satanás ele aparece, a Bíblia Sagrada diz assim, ó: então o Senhor disse a Satanás: de onde vem Satanás? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E agora vem o que eu estou pregando hoje. E disse o Senhor: observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém é na terra homem semelhante a ele, sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Ô glória! Deus faz um comentário, olha que forte. Deus ele faz um comentário sobre uma pessoa específica, fala a qualidade delas e fala a qualidade do Jó e fala coisas que são íntimas. Justo, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Mas tem mais. Diz que o diabo também fala. E o diabo disse: mas o Jó está temendo o Senhor inutilmente. Por quê? Porque o Senhor cercou ele de bens, ele, a sua casa e tudo que ele tem, e a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Então não é só Deus que conhece o Jó, ou o ser humano especificamente. Quem conhece também? O diabo. Mas o que deu para perceber aqui? Tanto Deus quanto o diabo conhecem a gente, irmão. Sabem quem nós somos? Eles nos conhecem. Mas tem mais, eu podia te enumerar vários textos na Bíblia Sagrada. Vou te mostrar outro agora. João capítulo 4, versículo 16. Jesus está conversando com uma mulher no poço de Jacó. E esse aqui chega a ser engraçado, porque a mulher está conversando com Jesus um papo de Deus. Ela está falando sobre Deus, e que ela não pode servir água para um judeu, porque ela é samaritana, porque os judeus e os samaritanos não se dão. Daqui a pouco ela começa a falar, porque os nossos pais adoraram a Deus aqui nesse poço, e não sei o que mais. Ela começou a falar com Deus, de Deus para Jesus. Ela começou a falar com quem? De Deus para Jesus. Com quem que ela estava falando? Com Jesus. Ela está falando de Deus. Aí Jesus viu que ela estava meia religiosona, né? E Jesus disse assim para ela: vai lá e chama o teu marido e vem aqui. Mas ele falou isso aqui propositalmente. Aí a mulher disse exatamente, ó:
A mulher disse: não tenho marido. Foi bem seca, eu não tenho marido. E Jesus disse: você disse bem, você que não tem marido, porque você já teve 5 maridos, e o que agora tu também tem, que tu tem agora, também não é teu marido. E isto disseste com verdade. Meu irmão, essa mulher deve ter caído para trás. Ela olhou para Jesus e disse: vejo que és profeta. Você vê, irmão, você vê, Jesus conhecia essa mulher. Não tem nem o nome dela na Bíblia Sagrada, mas Jesus sabia o que ela fazia de errado. E há quanto tempo ela fazia de errado, e até quantos homens ela já tinha saído, com vários homens, e nenhum daqueles homens era esposo dela. Ou seja, até esse homem que ela estava no fim agora, ela estava adulterando. Jesus sabia o quão adúltera era essa mulher, ou prostituta, sei lá como é que você queira chamar, porque ela saía com um homem casado, que não era o dela. Olha que coisa maluca. Então eu descobri o que diz no Salmo 139, no versículo 12. Por mais que eu faça coisas que os homens não estão vendo, olha o que diz: nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como se fosse dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. O que os outros não sabem sobre você, Deus já sabe. Não adianta você esconder, não adianta eu e você a gente tentar esconder alguma coisa. Você viu, Jesus falou na cara dela: ih, moça, eu te conheço, moça, eu sei quem você é. Eu conheço você há muito tempo já. Você não tem nem noção há quanto tempo te conheço. Você já teve 5 homens, nenhum foi teu marido. E o que tu está agora, o 6º, também não é teu. Você já teve relação sexual com um monte de homem. Eu te conheço. Ela se assustou. A Bíblia diz que ela largou o cântaro e saiu correndo. Ela ficou assustada. Jesus assusta a gente como ele conhece cada um de nós. No mesmo Evangelho de São João, capítulo 1, no versículo 47... tinha um rapaz chamado Natanael, e quando o Filipe pregou e disse: olha, eu conheci Jesus, eu conheci o Messias, eu conheci o Cristo. Da onde que ele vem? Nazaré. Mas não pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu acho que é o versículo 40, eu acho que fala isso, né? Versículo 45, põe na tela. E Filipe achou Natanael: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e quem escreveram os profetas, Jesus Nazaré, filho de José. Versículo 46. E disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Para! Aí o Filipe disse: vem ver, vem aqui ver, vem aqui me enxergar. Quando no versículo 47, o Filipe está chegando junto com Natanael, e Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Você viu o que Jesus disse? Está vindo um cidadão aqui que ele é verdadeiro, e um verdadeiro israelita, e tudo que ele faz de errado, ele faz sem intenção de errar. Ele faz sem dolo. Olha só, Jesus sabia até as coisas que ele fazia de errado, mas ele fazia sem a intenção de errar. Aí o Natanael olhou para Jesus e disse assim: da onde que o senhor me conhece? E Jesus respondeu: ih, rapaz, antes que Filipe te chamasse, antes de você receber o chamado para vir me conhecer, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Ele se assustou. O Natanael respondeu e disse assim, agora no versículo 48, 49. E Natanael respondeu: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Era bem provável que ele devia estar fazendo uma oração sobre Jesus, sobre o Messias e assim por diante. Então ele se assustou. Então eu te provo na Bíblia Sagrada que Jesus sabe todo mundo aqui quem é quem, os pecados, o que você faz com dolo, o que você não faz com dolo, o que você faz com intenção, o que você faz sem intenção. Ele sabe quantas vezes você já pecou, está enumerado os cabelos da tua cabeça. E o Zaqueu? O Zaqueu saiu correndo para ver Jesus, subiu na figueira, e lá em Lucas 19, lá pelo versículo 5, quando Jesus está chegando, né, naquele lugar, e o Zaqueu assim em cima da árvore, olhando para Jesus, para ver Jesus passar. Aí Jesus gritou bem assim para o Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Quer que você dê um glória a Deus aí? Então, conhecia Zaqueu, conhecia Natanael, conhecia... deixa eu ver quem mais que eu falei também. A mulher no poço de Jacó. Conhecia, né? Todas essas pessoas que eu falei aqui, o Jó, ele conhecia. Olha para mim aqui, irmão. Conhece você também. Só que eu falei tudo isso aqui que eu falei agora para uma coisa. Você entra em cache, você entra em incógnita, você começa a se questionar e dizer: se ele me conhece, por que ele não está me ajudando?
Se ele me conhece, se ele sabe que eu estou com esse problema na perna, por que, pastor Michael? Por que ele não me cura? Se ele me conhece, pastor Michael, ele sabe quem eu sou, por que, pastor Michael? Que ele não muda o meu casamento? Ele sabe tudo que eu estou passando, ele sabe todas as dificuldades, ele sabe tudo, cada luta, cada dificuldade. A Bíblia diz no Deuteronômio 2, versículo 7, a Escritura Sagrada nos traz essa informação: pois o Senhor teu Deus te abençoa em toda a obra das tuas mãos. Olha aí, ó. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Diz que Deus sabe os desertos que eu passo, Deus sabe as dificuldades que eu passo, Deus sabe as lutas que eu passo. Então por que Ele não me ajuda? Olha para cá todo mundo. Porque conhecer você não quer dizer que Ele vai cuidar de você. Mas por que, pastor? Agora eu queria te mostrar uma face de Deus que de repente você não conhece, e eu queria te mostrar isso. Então Deus sabe quem eu sou, Deus conhece meu nome, sabe que roupa eu uso, sabe quanto eu uso o meu sapato, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, Ele me conhece pelo nome, Ele me conhece antes mesmo de eu vir aqui na terra, Ele já me conhece. Mas você não pode esquecer 2 Crônicas, agora eu quero que você abra a Bíblia. 2 Crônicas 15, versículo 2. Esse texto você vai sublinhar, porque isso aqui é um princípio milenar que eu vou revelar para você agora, para você entender a diferença entre Deus te conhecer e Deus te ajudar. Deus te conhecer e Ele ser contigo. Porque as pessoas confundem: mas se Deus existe, por que Ele não está fazendo isso aqui? Mas não tem compromisso de te ajudar só porque Ele te conhece, Ele sabe quem você é. E eu te provo, escuta só. Saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Atenção, leia comigo. O Senhor está convosco enquanto vós estáis. Então o que é estar com Ele? O que é Deus estar comigo enquanto eu estou com Ele? Está próximo, é você estar perto, é você estar junto. E Ele fala mais: se o buscardes o achareis. E é aqui que eu queria chegar hoje. Porém, se o deixardes, Ele vos deixará. Então não quer dizer que Ele me conheça, Ele me conhece que Ele vai ter que me ajudar. Não, eu de vez em quando eu me afasto da Bíblia, me afasto da oração, me afasto do jejum, me afasto da santidade, e Deus não tem esse compromisso de estar comigo. Então as pessoas dizem: mas Deus não está me ajudando. Não está te ajudando porque você se deixou Ele. Eu acho que você já leu na Bíblia Sagrada, não pode, você já pode ter lido, você não pode não ter lido isso. O filho pródigo, quem já leu o filho pródigo? O filho pródigo chegou para o pai dele e disse: olha, pai, eu quero a parte que me cabe da herança, eu quero que o senhor me dê a minha parte. E aí o pai não fez objeção nenhuma: se tu quer ir embora, eu não vou te segurar. Pegou, repartiu por eles a herança, que tinha 2 filhos, o mais novo, o mais velho, e o mais novo foi embora, e teve aquela vida boa. Ele estava com dinheiro, então ele saiu com meretrizes. A Bíblia diz que ele teve uma vida dissoluta, toda torta, sem regra, fez um monte de coisa errada e estava por cima da carne seca. Só que daqui a pouco ele começou a padecer necessidade. E eu pergunto, você me responde: encontre nessa passagem, pense comigo, encontre nessa passagem que o pai foi atrás dele. O pai em algum momento moveu uma palha para ir atrás dele? Não, o pai dele continuou estagnado, parado no mesmo lugar. Quem que teve que se aproximar? Quem teve que voltar para casa? O filho. Ele teve que voltar, ele teve que se aproximar. Diz a Bíblia Sagrada que quando ele está voltando para casa e o pai vê o filho chegando, o pai vai e encontra o filho, abraça, beija e tal, e mata um bezerro cevado e faz uma festança. Mas quando que a festa aconteceu? Quando ele se aproximou. Então, se eu estou junto com Deus, Deus está comigo. Se eu buscar, eu encontro Deus. Mas se eu abandonar Ele, Ele me abandona. Por mais que Ele me conheça. Meu Deus não me conhece? Deus não sabe o que eu estou passando? Sabe, mas não tem compromisso de me ajudar. É aquela velha historinha. Eu acho que você já escutou essa história também, mas eu vou repetir aqui para você entender. Um pastor ficava sempre pregando para um barbeiro. O barbeiro cortava a barba dele, fazia o cabelo dele, ele começou a pregar para o barbeiro, e o barbeiro disse: pastor, pode parar com esse negócio, já faz disso, o senhor está falando, sabe, de Deus, de Jesus, de Bíblia, mas eu não consigo acreditar. Eu falei: por que você não consegue acreditar? Olha aquela pessoa lá sofrendo, olha aquela pessoa embaixo da ponte, olha aquele outro lá que está enfermo, olha aquele outro lá que está, tem problema financeiro, olha lá. Começou a enumerar vários problemas que existem na terra. Aí o pastor ficou quieto, não teve muito o que falar, ficou quieto. Aí passou um tempo, o pastor ia frequentemente, umas 2 ou 3 vezes durante o mês, ele ia na barbearia.
O pastor passou ali seus 4 meses sem ir. Aí estava um dia lá o barbeiro na frente da barbearia, cidade pequena. O barbeiro está lá escorado assim na barbearia, olhando o movimento passar. O pastor do outro lado da rua, o pastor passou com uma barbona aqui embaixo, cabeludo. Todo cabelo esgadeado assim, pastor, barbão. Aí estava passando, o barbeiro olhou mesmo. Que lá é o pastor? O que o pastor está fazendo com o cabelo desse jeito? Aí ele gritou, pastor, é o senhor, pastor? Aí o pastor gritou do outro lado da rua, sou eu, por quê? Ele disse, rapaz, você está com esse cabelo comprido, essa barba, pastor. Ô pastor, o que está acontecendo? Ele disse, eu não acredito mais em barbeiro. Aí o barbeiro disse, como assim não acredito mais em barbeiro? Eu estou aqui, como assim não acredita mais? Ele disse, dá uma olhada na minha barba. Dá uma olhada na minha barba e meu cabelo, como é que eu vou acreditar em barbeiro se meu cabelo e minha barba está assim? Aí o barbeiro disse, ué, mas eu tive sempre aqui no mesmo lugar, é só você vir até aqui que eu faço. Aí o pastor disse, é? Espera que eu vou aí, tenho. Chegou e disse, se eu chegar até aqui, o senhor faz minha barba? Faço. Ô pastor, o senhor está ficando maluco? Se o senhor chegar até aqui, eu corto o seu cabelo, eu faço sua barba. Ele disse, mas o senhor disse que não acreditava em Deus. Tá, mas aí é outro papo. Não, é a mesma regra. As pessoas que dizem que não acreditam em Deus, por causa da situação delas, se elas se aproximarem de Deus, Deus faz também, resolve o problema delas. Como se eu vier até o barbeiro, o senhor resolve o meu cabelo. Se as pessoas forem até Deus, Deus resolve o problema delas. O problema é que as pessoas, elas pensam que Deus tem um compromisso de ir lá atrás delas. E não é o que Jesus explica na Bíblia. A Bíblia diz em Mateus 11, versículo 28, é um versículo áureo da Bíblia Sagrada, diz assim, vinde a mim. Como é que diz? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele fala mais, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Olha só, descanso para a minha alma, alívio dos meus problemas, é o quanto mais próximo você estiver dele. Quanto mais longe você estiver dele, menos paz você vai ter. Quanto mais longe você estiver de Deus, mais você vai ser uma pessoa perturbada, você não vai ter descanso, você não vai ter alívio, você não vai. Então Jesus está dizendo aqui claramente que quanto mais nos aproximamos dele, mais seremos abençoados. Se você buscar, você vai encontrar ele. Agora, se você deixar ele, ele também vai te deixar. Você sabe que Jesus falou em Mateus, no capítulo 23, no versículo 37, e aqui eu vou praticamente finalizando. Então quem não vai confundir mais a partir de hoje o que é Deus conhecer a gente e nos ajudar? Quem não vai mais confundir esse negócio? Que a pessoa tem essa confusão na cabeça. A pessoa pensa que porque, será que Deus existe mesmo, pastor? Ele não está cuidando de mim. Eu acho que ele não existe ou ele não me conhece. Claro que conhece, claro que existe. O problema é que as pessoas, elas não estão buscando a Deus como deveriam. As pessoas têm mais tempo hoje para as mídias sociais do que para Jesus. A verdade é essa. A mídia social, ela tomou o tempo dos seres humanos. Hoje em dia a gente mexe em Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube. A gente toma totalmente o nosso tempo. A gente entrou de cabeça no mundo virtual e tirou a nossa cabeça do mundo espiritual. A nossa cabeça, ela mudou completamente. E aí as pessoas dizem, mas eu busco a Deus. Não o suficiente. Uma pessoa que estudou para uma prova de faculdade, ela foi lá e não passou. O que ela diz? Eu estudei bastante, mas ainda faltou, não foi suficiente. Então tem gente que está buscando a Deus, mas não é suficiente, ele quer mais. Ele quer que você se envolva mais, ele quer que você se dedique mais ainda. E agora vem a parte gostosa, aqui que eu queria chegar. E aqui eu vou fazer uma oração especial por você. Jesus falou assim, Jerusalém, Jerusalém, Jesus falando, que matas os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes Deus enviou uma mensagem para mim através de um pregador e eu apedrejei aquela mensagem? Nada a ver isso aí, isso não funciona, isso não vai de Bíblia, a Bíblia foi escrita aos homens. Quantas a gente matou aquela mensagem? Quantas a gente matou? Nada a ver esse negócio, não concordo. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedreja os que são enviados. E agora vem, quantas vezes... Você vê que ele está enumerando chances e oportunidades. Quantas vezes eu quis, isso vem da parte de Deus, vontade de Deus. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Para por aqui. Depois vai aparecer o resto para você. Quem já morou em roça, campo? Quem já morou em fazenda? Quem já morou onde tinha galinha assim no quintal?
já viu esse negócio acontecendo? Quem já viu isso? A galinha estica o pescoço quando ela vê uma raposa chegando, ela sente a presença assim de uma cobra, ela está sempre prestando atenção e tal, e ela vê os pintinhos. Ela estica o pescoço e ela cacareja bem alto. Eu não vou imitar uma galinha aqui, né, pessoal? Mas é tipo, né? Fica ruim daí eu ficar imitando galinha. Mas ela pega e emite um som. E o que os pintinhos fazem? Quem já viu isso na fazenda? Quem já viu? Meu irmão, mas eles parecem uns risquinhos amarelos, né? Eles não parecem uns risquinhos? Eles correm daqui, correm de lá, vai tudo para baixo dela. E ela faz assim, ó. Ela se arrepia tudo. Eu não sei se você já viu. Ela se arrepia tudo. Ela coloca as asas em cima dos pintinhos. Não aparece nem a cabeça deles. Ela senta em cima dos pintinhos e fica só de olho na raposa, na cobra ou no bicho que está ali. Então o que significa isso? Deus está dizendo, eu quero proteger, eu quero salvar você do câncer, eu quero salvar você da AIDS, da crise, do corona, sei lá do que, mas quando eu te dou uma mensagem, eu estou emitindo um som para te salvar, você não aceita. Você mata aquela mensagem, você apedreja aquela mensagem. Quantas vezes eu tentei, quantas vezes eu te dei oportunidade para você escutar a palavra, mas o que você faz? Você não concorda com a mensagem, você não concorda com a palavra. Então o que acaba acontecendo? Eu estou aqui para te proteger, mas você fica lá. Então não diga que eu não quis te proteger. Eu te chamei, mas você não se aproximou. Sempre tem um pintinho boca aberta. Escutou o que eu falei? Sempre tem um pintinho boca aberta, mano. Escutou, mas não vai. E eu pergunto, não foi a galinha que criou o pintinho? Não foi ela que gerou o pintinho? Ela conhece o pintinho ou não conhece? Mas não pode proteger. Deus criou a gente. Ele emite o som. E Ele te dá essa chance. Quantas vezes eu quis te ajuntar? Quantas vezes eu te chamei? Quantas vezes já te pedi para separar com isso? Quantas vezes eu quis te proteger? Mas em vez de você se aproximar, você se distancia de mim. E está escrito, ó. Então Deus disse, eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas tu não quiseste. Então por que Deus muitas vezes não consegue nos abençoar? Porque não é só a vontade dele nos abençoar. Tem que ter a nossa vontade também. E de vez em quando eu não estou com vontade de vir à igreja. Eu não estou com vontade de ler Bíblia. Eu não estou com vontade de vir, por exemplo, domingo Santa Ceia, não estou com vontade. E ele está emitindo um som, ele quer proteger, mas não depende só dele, depende de você também. Quem entendeu o recado? Diga aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quem entendeu o recado do Espírito Santo? Conhecer. Deus conhecer a gente é sinônimo que Ele vai nos ajudar? Não, tem nada a ver. Deus conhecer cada um de nós não é sinônimo que Ele vai cuidar da gente. Agora olha que coisa interessante. Deus já conhece a gente ou não conhece? Então para proteger a mim, cuidar de mim e de você, o que precisa? A gente conhecer Ele. Então chegou um momento que Ele já nos conhece. A Bíblia diz no Salmo 139, no versículo 16, a Bíblia diz assim, ó, os teus olhos viram meu corpo ainda informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, como nenhuma delas havia. Olha que bonito. Diz que tudo sobre mim e sobre você já está escrito. E ele já, com os olhos dele, já viu. Agora chegou a hora dos meus olhos enxergarem ele e eu escrever tudo sobre ele. E é o que eu tenho feito. Ele já escreveu sobre mim. Agora sou eu que estou escrevendo sobre ele. Agora eu é que dia a dia eu vou conhecendo cada vez mais o meu Criador. Eu quero me aproximar cada vez mais. Eu quero me envolver cada vez mais com Deus. Porque eu sei que meu tempo aqui sobre a face da terra é aqui 80, 100 anos, 120. Não mais que isso. E eu quero viver a eternidade com o meu Criador. Eu nasci para adorar Ele. Eu nasci para conhecer quem Ele é. O nosso grande problema é esse. A gente esquece que Ele já nos conhece. Ele já sabe até quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, como Jesus disse. Ele já sabe tudo sobre a teu respeito, o teu nome, aonde você nasceu, os teus problemas, tudo. Mas Ele está esperando você vir até Ele. Se você buscar, você vai encontrar. Agora, se você deixar Ele, Ele vai deixar você também. Ah, não está me ajudando. Ah, mas isso é normal. Ele não tem compromisso em ajudar quem está longe. Ele tem compromisso de ajudar quem está debaixo das asas dele. Diga, debaixo das asas. Então hoje foi mais um cacarejo.
Essa pregação foi mais um cacarejo de Deus para você. Ele quer te proteger. Feche os teus olhos, todos se coloquem de pé. Vamos orar sobre essa palavra. Depois vou fazer oração de imposição de mãos sobre todos. Vamos orar. Pai, obrigado por essa mensagem. Não quer dizer que o Senhor me conhece. Não quer dizer nada que o Senhor vai cuidar de mim. Não quer dizer nada que o Senhor vai estar junto comigo. Não, eu preciso me aproximar. De vez em quando nós nos afastamos do Senhor. Nós vamos para longe. Nós nos afastamos como dista o Oriente do Ocidente. Não, Deus. Tem gente que orava mais, jejuava mais. Tem gente que buscava mais ao Senhor e não busca. Não está se envolvendo com o Criador. A gente se envolve com os nossos planos. A gente se envolve tanto com as nossas ideias. A gente está tão preocupado que nem a Marta e a Maria de fazer coisas para Deus e esquecemos de Deus. Deus se importa mais com a comunhão que eu tenho com Ele do que propriamente aquilo que pode vir me acontecer. Deus leva em consideração mais o relacionamento do que o trabalho. De vez em quando a gente trabalha, mas longe dele. E Ele não quer isso. Ele quer que você busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. De vez em quando a gente está empenhado tanto, com foco numa missão, numa meta, e a gente esquece de Deus, esquece de falar com Jesus, esquece de colocar em oração, esquece de ler a Bíblia, de meditar, de estar em comunhão. E aí começamos com foco, missão, e a gente fica louco. Porque a gente precisa de Deus. Porque Deus, quando Ele estende sobre mim, sobre você, uma capa de autoridade, nós vamos realizar efeitos nessa terra que nós nunca realizamos. Coisas incomuns e sobrenaturais começam a acontecer. Então, não esqueça do que o profeta falou para Jerusalém e para Judá: enquanto vós estáis comigo, eu estou com vocês. Mas quando vocês me deixam, eu deixo vocês também. Essa é uma face de Deus que muitas pessoas não conhecem, não entendem e não compreendem, mas hoje nós entendemos. Então levante as mãos aos céus, cante o refrão dessa canção. Aleluia, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços, é na tua presença, na tua casa, na palavra. Em teus braços é o meu descanso. Solte a sua voz em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. E se eu passar, aleluia. Fique em paz, porque quando você está perto de Deus, Deus está contigo. Só te peço uma coisa: não se afaste. Venha para a igreja mesmo cansado. Ore a Deus mesmo sem vontade de orar. Ore, leia a Bíblia, medite, quebre a sua carne, e você vai ver que Deus vai ser com você. Obrigado, Jesus. E aplauda o mais forte que você pode a Ele. O mais forte que você pode. Bem forte ao nosso Senhor, ao nosso Salvador Jesus.